Deus nos promete coisas tão grandes, tão profundas, tão firmes, mas eu sei que às vezes nós estamos tão acostumados com as lutas, com as dificuldades do dia a dia, estamos tão acostumados com as perseguições, que às vezes parece tão distante a promessa de Deus, parece às vezes quase impossível que ela venha acontecer nas nossas vidas. Mas, se quem nos prometeu foi Deus, se quem garantiu foi o Pai, nós não podemos duvidar. Passe o tempo que passar, aconteça aquilo que precisar acontecer. Ele é fiel e justo, e as promessas dele, ele faz cumprir, ele faz acontecer. Eu quero falar com você hoje sobre a vida de um homem chamado Abraão, junto com a sua esposa Sara, que receberam uma promessa de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 15 e o versículo 5, diz assim a palavra: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão era um homem que havia saído da sua terra, que havia saído de uma terra muito distante, confiando na promessa de Deus. Confiando quando Deus disse para ele: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E no meio dessa trajetória, nesse meio de caminho, o tempo vai passando, Abraão vai envelhecendo, assim como também a sua esposa vão envelhecendo, e chega um ponto onde Abraão tem uma intimidade, uma amizade tão grande com o Pai, ele fala com Deus diretamente. Em uma das conversas ele fala com Deus, ele diz: Senhor, eu não tenho nenhum herdeiro. E a pessoa que vai herdar todos os bens que o Senhor me deu é um empregado da minha casa. E aí Deus fala para Abraão, Deus aparece para ele em visão e fala: Abraão, sai de dentro da sua tenda. Agora olha para cima, olha para as estrelas. Conta elas, se você puder. E é óbvio que Abraão não pôde contar o número de estrelas. E Deus diz para ele assim: dessa mesma forma, como você não pode contar as estrelas, você também não conseguiria contar a descendência que eu farei vir através de você. Deus promete para Abraão um filho. E esse filho é prometido quando Abraão já era um homem avançado em idade, quando Abraão já era um homem avançado, e assim também como a sua esposa, assim também como Sara. Mas quem prometeu foi Deus. Agora, sabe o que essa palavra traz de tão interessante para nós nos dias de hoje? É que Deus faz promessas para nós, mas às vezes nós queremos dar uma ajuda para Deus. Nós queremos fazer de alguma forma adiantar o tempo de Deus na nossa vida. Queremos adiantar as promessas de Deus. Então Deus promete a Abraão um filho. E o tempo passa mais uma vez, um pouquinho, e Abraão provavelmente conversa com a sua esposa, os dois entram em um acordo, e Sara tinha também algumas empregadas, e Sara pega uma delas, chamada Agar, e fala para o seu esposo: olha, já que não aconteceu até agora a bênção de Deus que ele prometeu para você, pega aqui a nossa empregada e tenha um filho com ela. Assim vai ser uma forma de se cumprir o plano que Deus prometeu para você. E olha que interessante e que terrível ao mesmo tempo. Às vezes Deus nos promete algo e nós não aguentamos esperar. Deus nos promete algo e nós não aguentamos confiar, não conseguimos esperar, porque o mundo nos oprime, o tempo nos oprime de tal forma que nós não conseguimos esperar e confiar e queremos ajudar a bênção de Deus a acontecer. Olha só que terrível. Então, Deus promete para Abraão: você vai ter um filho com Sara, sua esposa. Os dois já avançados em idade. Mas tem uma parte, inclusive, muito interessante, que depois desse capítulo, Deus aparece na tenda de Abraão e confirma a mesma palavra que ele tinha dito lá atrás. Ele fala assim: contando de hoje, nesse tempo da vida, Sara, sua esposa, terá um filho. E Sara ouviu de lá de dentro da tenda. E a palavra de Deus diz que ela riu. Diz que ela riu quando ela ouviu aquilo. E aí, Deus pergunta para Abraão por que Sara riu. E pergunta para Sara: por que você riu? Ela fala: não, eu não ri. Ele fala: você riu sim. Se eu estou dizendo que vai acontecer daqui a esse tempo,
provavelmente o tempo da gestação, você vai ter um filho. E Deus fez isso se cumprir, Deus fez isso acontecer. E hoje, se a gente olhar para as estrelas do céu, nós vamos ver que a descendência de Abraão não pode ser contada. Sabe que essa palavra nos ensina hoje que se Deus te prometeu, Ele é justo e fiel para fazer acontecer. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei que a opressão dos dias de hoje querem trazer tudo para o imediato, querem fazer que a nossa vida seja toda para o imediato, para hoje, às vezes até para ontem. Mas acalma o seu coração em Deus. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se foi Ele que disse, Ele não é homem, Ele é Deus. Se foi Ele que falou, acalma o seu coração e espera nele, confia nele. E eu sei que às vezes você diz, mas eu não consigo mais esperar, eu não aguento mais esperar. Calma, acalma o seu coração. Eu quero orar com você hoje pedindo que Deus te dê graça, pedindo que Deus renove as suas forças para que nós consigamos esperar. No tempo de Deus é o tempo perfeito. Eu quero te dizer hoje, não queira adiantar o propósito de Deus na sua vida. Não queira adiantar o plano de Deus, aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele te falou. Ele sabe o tempo certo. Deus não se atrasa, Deus não erra, Deus não se engana. O tempo dele é o tempo perfeito na sua vida. E no tempo oportuno que Ele havia prometido, nasce Isaac, filho de Abraão e Sara. Dizem historiadores que Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos. Para a ciência seria até uma gravidez de risco ou até de repente impossível. Mas Deus fez acontecer porque Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que contraria a ciência porque a sabedoria foi aluna de Deus. Se Deus te prometeu algo, não temas em esperar. Você não perde nada em esperar. Se Deus te prometeu, não queira adiantar os planos de Deus. Não queira adiantar aquilo que Deus te prometeu, mas espera no Senhor com paciência. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quantas outras bênçãos Deus trouxe para Abraão, para Sara. Quantos milagres eles viram acontecer na trajetória deles, mas o principal de tudo, Abraão precisou aprender a confiar em Deus. Por isso, até hoje, nós o chamamos de o pai da fé. Ele aprendeu a confiar em Deus em tudo. Desde o princípio, quando Deus o chama, e Deus fala para ele, sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele ainda não sabia qual era o lugar. Ele ainda não sabia qual era o lugar que Deus ia mostrar. Mas ele foi andando, confiando em Deus, que Deus ia levá-lo até o local de descanso, até o local que Deus havia preparado para ele. E eu quero te dizer, Deus tem preparado para você um lugar de descanso. O Senhor tem preparado para você um lugar de refrigério. Ele é o seu Pai, Ele cuida de você. Mas não queira adiantar o tempo de Deus. Não queira passar na frente e querer dar uma ajuda para Deus, porque Ele sabe como operar, Ele sabe quando operar e Ele vai operar na sua vida, no seu coração. Ele está preparando o seu coração para que a bênção aconteça, para que venha nascer a sua bênção, talvez o seu Isaac, simbolicamente podemos dizer, mas é no tempo dele, é do jeito dele. A nossa geração hoje erra, falha, querendo adiantar as coisas, querendo fazer tudo para hoje, querendo dar uma ajuda, dar uma mãozinha para Deus. Não é assim que funciona, não é assim que devemos agir. Deus te chamou para que milagres aconteçam pelas mãos dele, no tempo dele. Por isso eu quero te convidar hoje. Entrega o seu coração a Deus, confia no milagre, confia no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos se você puder. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor, por mais essa promessa do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque não importa quanto tempo passe, ainda que a terra se mude, ainda que a figueira não floresça, não importa o que aconteça, Senhor, todavia esperamos em Ti e nos alegramos em Ti, porque fiel é aquele que prometeu. O Senhor é fiel.
Se o Senhor disse que faz, eu creio que o Senhor faz. E essa pessoa, Senhor Deus, que ora comigo agora, que já não conseguia mais confiar, que já não conseguia mais esperar, que já não tinha forças, ó Deus, mais para confiar, que quando orava ao Senhor apenas chorava e dizia, Senhor, eu não consigo mais esperar, que hoje o Senhor renove essas forças, que hoje, ó Pai, o Senhor renove esse coração. Deus, porque o Senhor tem o tempo perfeito, o Senhor sabe o tempo certo de agir. E a sua bênção, Senhor, sempre é maior do que os nossos olhos podem ver, do que os nossos ouvidos podem ouvir e do que o nosso coração possa esperar. As suas bênçãos sempre nos surpreendem, Senhor. E eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor ouça a nossa oração hoje. Que o Senhor venha nos surpreender, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar a esperar em Ti e a confiar nas Tuas promessas. Assim como o Senhor foi com Abraão, eu peço a Ti, ó Deus, multiplica, Senhor. Multiplica as Suas bênçãos sobre a vida desse ouvinte, sobre a vida dessa pessoa que entrega o coração a Ti, que confia em Ti e que consegue agora, Senhor Deus, descansar nas Suas promessas. Abençoa, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, começa o capítulo falando sobre o tempo, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Que existe tempo de plantar, tempo de colher, existe tempo de abraçar, de se afastar, existe tempo de chorar e tempo de rir, tempo de guerra, tempo de paz. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, mas eu sei que se esse tempo foi entregue nas mãos do Pai, esse tempo será perfeito na sua vida. Não sei se o seu tempo tem sido um tempo de angústia, um tempo de perseguição. O tempo de angústia veio sobre Abraão e durou bastante tempo. O tempo do pedido, o tempo da oração, o tempo de esperar. Lembre-se que dizem historiadores que entre a primeira promessa de Deus para Abraão, que ele teria um filho, até esse filho estar nos braços de Sara, dizem que pode ter passado até mesmo 25 anos. E eu sei que não vai demorar tudo isso para Deus operar na sua vida. Eu sei que não vai demorar todo esse tempo. Eu tenho certeza absoluta que Ele vai operar. Mas existe tempo para todas as coisas. E o tempo agora é tempo de você confiar no Pai. O tempo agora é tempo de entregar o seu coração, de se deleitar no Senhor, descansar nas suas promessas, porque no tempo dele, no tempo certo, no tempo que Ele preparou, as suas bênçãos estarão concretizadas nas suas mãos. E o milagre do Senhor vai acontecer na sua vida. Mas tem que ser no tempo dele. Não queira passar na frente do tempo de Deus. Não queira ajudar. Que você possa ser servido por Deus no tempo dele. Não tenta adiantar. Não tenta fazer com que o seu tempo seja primordial, mas que o tempo de Deus seja verdadeiro, que o tempo de Deus seja tudo para você hoje. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Eu espero em Deus que essa palavra te dê força para você conseguir esperar, para você conseguir confiar. Deus não erra. O nosso Pai não mente, o nosso Pai não se engana. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para fazer acontecer nas nossas vidas. Deus te abençoe nesse dia. Que o tempo de Deus na sua vida seja perfeito. Que assim como Ele foi com Abraão, Ele seja contigo. Quando você sair à noite, olha para as estrelas do céu. E aí você vai se lembrar que foi uma promessa do Pai, que Ele cumpriu, que Ele fez acontecer. Deus te abençoe em nome de Jesus.